Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil. Esse aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o vídeo de pré-jogo. É o vídeo de pré-jogo que até agora é o mais importante desse ano de 2018. É o jogo mais importante, é o jogo mais importante da temporada pra gente, sem dúvida nenhuma. Se a gente ganhar, aí tem mais dois jogos mais importantes da temporada, mas se for eliminado, acabou a temporada já do Fluminense. Fluminense e Nacional do Uruguai, na verdade Nacional do Uruguai e Fluminense. Só para destacar aqui um ponto, eu fiz uma análise do Nacional, antes do primeiro jogo, a análise já apareceu aí no card aí para você clicar, fui ver com jornalistas uruguaios e etc, peguei todas as informações. Se você quiser saber como o Nacional joga, veja a análise que apareceu aqui no card. Durante o vídeo vão aparecer outras coisas, como por exemplo, ontem eu fiz um vídeo, né, para você que está vendo nessa quarta-feira, eu fiz um vídeo de motivos para acreditar na classificação do Fluminense contra o Nacional. Esse vídeo foi feito na terça-feira, na última terça-feira, então ele vai aparecer aqui no card daqui a pouquinho, né, porque não é bom ficar botando um muito perto do outro. Mas também teve vídeo, eu vou botar aqui a análise pocket do último jogo, o vlog do último jogo. Tudo que aparecer aqui no card é pra você ver, porque tem a ver com o jogo de hoje. E outra coisa, camisa do Raiz Tricolor, aceita cartão de crédito na loja do Raiz, aceita boleto, envia via Sedex, envia tudo quanto é jeito, aceita tudo, ajeita tudo lá. Então corre lá e compra, porque senão você vai ficar sem. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos falar de Fluminense e Nacional, na verdade Nacional e Fluminense. Para quem caiu totalmente de paraquedas e não tá igual a todo mundo aqui ansioso pra caramba com esse jogo, se é que existe alguém que não tá ansioso pra caramba com esse jogo, o Fluminense jogou o primeiro jogo no Engenhão, empate por 1-1, abriu o placar por 1-0, um gol em que o Bandeirinha tinha anulado e o VAR sinalizou como gol. Teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas o Bandeirinha também sinalizou impedimento e o VAR anulou. E depois tomou empate no final, mas fez uma partida bem fraca. O Nacional até teve mais chances de vencer o jogo do que provavelmente o Fluminense. Para essa partida de volta, no momento que eu estou gravando isso na madrugada de terça para quarta, não foi divulgada ainda a lista de relacionados, a lista dos jogadores que serão relacionados para a partida de hoje em Montevidéu. Ou seja, não dá para eu ter certeza de como Marcelo Oliveira está pensando em montar o time. A única informação que eu tenho é que ele levou o volante Caio, que é uma surpresa, e deixou Danielzinho, Daniel, né, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, Daniel não estará nem no banco, foi inscrito e não estará nem no banco, enquanto o volante Caio, que é um volante que jogou lá a primeira partida contra o Bahia, contra o Boa Vista, fez um gol, foi expulso depois. Esse mesmo volante estará no banco na partida de hoje. Não sei se necessariamente estará no banco, mas foi relacionado e viajou para Montevidéu. O Fluminense ainda tem também outra coisa que será confirmada só hoje durante o dia, só nessa quarta-feira durante o dia, ou seja, eu ainda não tenho essa informação, é se Léo e Gum poderão jogar. Eles até treinaram nessa terça-feira e etc, mas ainda não está confirmado se eles jogarão, se eles poderão, se eles terão condições de jogo e se eles vão entrar em campo. Isso também ainda não está confirmado. Fica aquele suspense, né? Porque, vamos lá, a gente ainda não sabe, não tem como saber, não tem como ter ideia da formação que o Marcelo Oliveira vai entrar. O Fluminense é uma incógnita nesse momento. E não pense você que o Fluminense é uma incógnita. Isso é bom porque o adversário não sabe como a gente vai jogar, etc. De certa forma é bom nesse sentido, mas é ruim no sentido de que se a gente é uma incógnita, talvez na cabeça dos jogadores também seja, para você incutir um pensamento na cabeça deles, faltando aí 48 ou 72 horas para o jogo, é muito mais difícil você trabalhar taticamente isso e deixar isso gravado na cabeça do jogador. Então tem essa complicação. Eu apostaria, vamos lá, vou fazer dois cenários aqui. Um com Léo e Gum jogando, um sem Léo e Gum. Eu aposto, a minha aposta é de que ele vai para um 3-5-2. Eu não tenho qualquer tipo de informação, está sendo no feeling mesmo. Por que eu acho isso? Porque o Marcelo Oliveira, eu acho que ele está muito mais na cabeça de não ser eliminado no primeiro tempo. Se o Fluminense toma um 2-0 no Nacional, ele está eliminado no primeiro tempo, né? É óbvio que dá para empatar, etc. Mas enfim, teria esse problema. Acho que ele está muito mais focado nisso, de conter a pressão do Nacional, a pressão inicial, a mesma pressão inicial que fez
com que o Nacional ganhasse do São Lourenço por 2-0, né, fizesse 1-0 até bem rápido no jogo de volta, era o resultado que ele precisava se classificar. Eu acho que ele está bem focado nisso e tentar se salvar no segundo tempo. Eu acharia essa uma atitude errada. Mas estou falando aqui antes do jogo. Mas enfim, eu aposto que Marcelo Oliveira vai entrar com a seguinte formação. Vou falar, depois eu falo a formação que eu entraria. Isso tendo Léo e tendo Gum. Ele vai entrar com Júlio César, isso eu acho, e entrar com 3 zagueiros. Gum, Ibanes e Digão. Na ala pela direita, Léo. No meio de campo, na ala pela esquerda, Ayrton Lucas. Essas posições são mais óbvias, né, no 3-5-2. No meio de campo com Richard, Jadson, Sornosa. E no ataque com Everaldo Luciano, sem surpresinha nenhuma, aquele time titular que todo tricolor crava. Como eu entraria? E aí sem Léo e sem Gum, eu fico em dúvida se ele entra com 3 zagueiros, só botando Paulo Ricardo e botando... Só botando Paulo Ricardo e botando na ala pela direita o Dodge, ou de repente colocando o Dodge de volante, jogando o Jadson pra lá, enfim, fazendo essa mudança ali na cabeça de área, jogando pra ala de direita, ou se ele improvisa até o Matheus Alessandro ali mesmo, ou até mesmo se ele muda pro 4, pra linha de 4 atrás, só tirando o Gum, sai o Léo, bota o Jadson ou o Dodge na ala ali pela direita, né, botando no lugar do Léo, e bota mais um volante no meio, de repente até colocando mais um atacante, assim como ele fez contra o Santos, que não foi uma formação ruim. Vamos lembrar aqui que se os jogadores fossem outros ali, a gente não tivesse um poste na frente, talvez desse mais certo. Mas enfim, como eu entraria? Fiquei pensando bastante sobre isso, mas talvez a minha forma de escalar seria... É muito difícil hoje escolher ali dos 3 zagueiros quem tirar. E você pode falar, mas tira o Gum. Cara, se o Gum tá apto, num jogo sul-americana desse, a liderança dele é importantíssima. É óbvio que ele pode falhar, é óbvio que... Mas a liderança dele ali seria muito importante. Mas considerando que Léo e Digum estão recuperados, eu colocaria Júlio César, né, o padrão. Não vou mexer no goleiro aqui agora, mas Júlio César, Léo na lateral direita. E na zaga, eu tiraria o Ibanes. Eu tiraria o Ibanes, que não vem muito bem. Para mim, não fez uma boa partida contra o Nacional. Já não tinha feito uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Tiraria o Ibanes e entraria com Digão e Gum na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, com Richard, Dodge, Jadson e Sornosa. Isso com os jogadores que ele já levou para lá. Porque tem aquele problema, né? Se ele tivesse levado o Danielzinho, eu entraria fácil com Richard, Dodge, Daniel e com Sornosa. Mas é óbvio que ele não vai bancar o Jadson. O Jadson é um jogador que mais jogou durante o ano, ele vai manter o Jadson. Mas enfim, dentro das opções que ele me deu, eu entraria com Dodge, Richard, Jadson e Sornosa, e no ataque com Luciano Everaldo, porque aí você tem uma facilidade maior para poder mexer no esquema. É óbvio que perderia muito com a ofensividade que o Ayrton Lucas tem, mas ele tem marcado bem, ele tem evoluído nessa questão da marcação. Então, de repente, tendo os Dodge para cobrir os avanços do Ayrton Lucas, facilite um pouco esse avanço, mas enfim, são cenários, são vários cenários. A gente tá meio que aí até 1 hora antes do jogo, a gente vai ficar nessa apreensão de quem vai jogar, quem não vai jogar. Fica esse suspense de como o Marcelo Oliveira vai entrar. A verdade é que o time do Nacional não vai sentar no resultado. Isso é uma amostra clara. Eu falei até já algumas vezes, o Nacional tem um retrospecto muito bom jogando em casa em competições internacionais esse ano. São 7 jogos e ele não sofreu nenhum gol. Porém, é aquele negócio, eu até falei, já está aparecendo aqui, ó, o vídeo do Motivos para Acreditar na Classificação. O Fluminense também, no ano passado, não tinha tomado nenhum gol como mandante no Maracanã, né? No caso, como mandante na Sul-Americana. Tomou um gol do Flamengo, perdeu por 1-0, no segundo jogo foi 3-3 e quando tomou o segundo gol desabou. Então assim, são aquelas situações, se o Fluminense chega lá e faz 1-0, o Nacional tem que virar para se classificar. Então às vezes o time desaba também. Ponto importantíssimo, eu falei que se o Nacional faz 1-0, se o Fluminense faz 1-0, o Nacional tem que virar para se classificar. Por quê? Porque o 1-1 leva para os pênaltis, e a chance de pênaltis é bem real. Eu acho até que, assim, numa probabilidade estatística, a chance de pênalti é maior do que a chance do Fluminense se classificar direto.
Então fica uma questão aqui, né? Eu coloco uma questão. Quem é o batedor de pênalti do Fluminense? Exatamente. O Fluminense não teve nenhum pênalti no Brasileirão a favor dele. Eu tô falando esse dado de cabeça realmente, mas eu tenho quase certeza, assim, eu tenho certeza de que não teve realmente. Não teve pênalti. Nenhum a favor dele. E na Sul-Americana, o primeiro gol até primeiro gol não, o segundo gol, lá na segunda ou terceira, agora eu não lembro, mas foi um dos 3 gols contra o Nacional de Potosí, foi o gol de Pedro cobrando pênalti, foi o único pênalti também na Copa Sul-Americana. Já no Carioca eu já não lembro direito, mas enfim, mesmo no Carioca seria Pedro a bater pênalti, então é um jogador que já não está mais no elenco para esse ano. Então é aquele negócio, nenhum jogador do Fluminense bateu pênalti esse ano, que estará amanhã na partida contra o Nacional, hoje, né, na partida contra o Nacional. Ou seja, tem que ter treinado, tem que treinar pênalti. No gol a gente até tem uma certa tranquilidade. Rodolfo pegou o pênalti no jogo contra o Botafogo, agora na última partida contra o Santos também quase pegou ali o pênalti do Gabigol, então já mostrou que é um bom goleiro, né, se acontecer algo com o Júlio César, porque o Júlio César também já se provou como um bom goleiro no quesito pênaltis, né, aquela decisão contra o Flamengo mesmo, ele mandou muito bem, acertando os cantos, enfim, a gente no gol a gente tem ali goleiros bons, assim, para pegar pênalti. Agora, jogadores, eu hoje não saberia fazer uma lista de jogadores para bater pênalti no Fluminense. Então, o Fluminense tem que ter noção disso, tem que ter treinado e tem que ter uma lista pronta também. Eu acho que talvez, se fosse mesmo para uma decisão com esse time titular básico, bateria o Luciano, bateria o Sornossa. Eu não sei se o Everaldo bateria, não me parece muito o tipo de jogador que bate. Jadson talvez batesse, o que me assusta um pouco. E aí entra Gum, que também é batedor de pênalti, você lembrou de 2015, né, daquele jogo contra o Palmeiras. Mas Gum sempre acertou todos os pênaltis que ele bateu. Tá aparecendo até aqui, ó, todas as disputas de pênaltis do Fluminense no século. Vai lá e vê, que é muito maneiro esse vídeo. Eu apostaria nesses 4, os outros eu já não tenho mais ideia. Enfim, eu tô ansioso pra caramba pra esse jogo, aposto que você também está. Então nós nos vemos lá no Twitter. No Instagram eu não falo tanto, mas me segue lá no Twitter e a gente conversa lá. Na ansiedade pro jogo, o jogo mais importante do ano. Enfim, saudações tricolores e eu volto no pós-jogo na análise pocket. Valeu, saudações tricolores e que esse sorriso no final do meu rosto abra também a análise pocket de hoje com um sorriso. Valeu, é nóis, saudações.